Ô Neylor, o Matheus já é de casa aqui. Eu vou pedir o Matheus que se apresente brevemente para que, porventura, quem ainda não conhece, né? A nossa terceira live juntos aqui, né, Matheus? Sim, sim. Bom, pessoal, a todos muito boa noite. Meu nome é Matheus, eu sou engenheiro agrônomo, gerente de desenvolvimento de mercado da Biocross. Estamos aí atuando em todo o território que a Biocross se faz presente. É um prazer, mais uma vez, estar aqui com vocês. Bacana. Obrigado, Matheus. E aí, meu amigo Neylor Aguiar, fique à vontade, se apresente para as pessoas que ainda não te conhecem. Meu nome é Neylor, eu sou engenheiro agrônomo, sou mestre e doutor em fitopatologia, sou gerente de pesquisa da Biocross. Eu começo perguntando para o Neylor, né? Qual que é o resultado da fertilidade, o resultado melhor, da microbiota do solo para a boa fertilidade do nosso solo? A microbiota do solo hoje corresponde praticamente quase 70% a 80% da fertilidade, da disponibilidade de nutrientes pelas plantas. Hoje um solo rico na parte microbiota é um solo que suporta uma alta capacidade produtiva nas plantas. Quanto por cento? 70% a 80% quando você tem equilíbrio. Caramba, quer dizer, as propriedades químicas e físicas são extremamente importantes, mas se não tiver microbiota, se não tiver seres vivos ali e o principal, em equilíbrio, né? Porque não adianta ter seres ali em desequilíbrio, porque aí os fitonematóides, por exemplo, vão fazer a festa, né? Com certeza. Não só os fitonematóides, mas também a disponibilidade dos nutrientes, desenvolvimento sistema radicular, proteção, promoção de crescimento das plantas. Então a microbiota do solo desempenha um papel fundamental para isso. Não, mas peraí, fala mais sobre isso, por favor, Neylor. Tá interessante aqui. Você está falando sobre a influência da microbiota em relação à disponibilidade dos nutrientes para a planta. Sim, onde a gente pega, por exemplo, fósforo, no lado as bactérias são usadoras de fosfato, ferro, a bactéria absorve ferro, depois fica um ferro complexado com a parte orgânica, a planta absorve, cálcio, magnésio. Então, quando a gente faz uma fertilidade do solo, quem absorve primeiro esses nutrientes é a microbiota do solo, depois que a planta vai absorver com o passar do tempo. Então, esses micro-organismos do solo, eles vão fazer todo um trabalho para nós ali, né? Na absorção desses nutrientes. Sim. E para que a planta possa... Para entregar mastigado, né? Vamos usar esse termo bem didático aqui, para entregar já mastigado para a nossa planta, né? Sim, a microbiota desempenha um papel fundamental. O equilíbrio é fundamental, porque senão a gente não tiver um equilíbrio, a gente pode favorecer patógenos do solo, fungo, nematóide, bactéria, e assim por diante, causando dano ao sistema radicular, mau desenvolvimento das plantas, a interação entre os micro-organismos, fusário, com nematóide, no algodão, causando carijó. Excelente, excelente. Pessoal, vocês estão gostando? Quem estiver gostando, coloca um joinha aí. Eu estou adorando. E agora eu passo a batata quente para o Matheus. Matheus, qual é a importância, o grau de importância do oxigênio no solo? Esse recurso que é de graça, né? Eu queria que você falasse sobre a importância do oxigênio para o nosso solo e, consequentemente, né, para a nossa planta. Aí a gente já entra no ponto principal, né, Claudir, de solo, que a gente está falando em porosidade, né? Diretamente se falando em macroporo, né? A importância de se ter oxigênio. Porque para você ter uma microbiota ativa, o micro-organismo ele precisa do quê? Primeiramente, de oxigênio. Para ele fazer tudo isso que o Neylor comentou, ele precisa primeiramente de oxigênio, depois de água, que também vai estar ligado à porosidade. Mas o oxigênio é de extrema importância para esse micro-organismo ficar ativo para fazer a ciclagem de nutrientes, fornecer, mineralizar o fósforo, que o Neylor comentou perfeitamente, que quando você não tem uma biota ativa, o primeiro prejudicado é o fósforo. E aí a gente vai falar da importância do fósforo para a raiz, né? É de extrema importância. Então o oxigênio, ele vai dar vida para o micro-organismo, a microbiota do solo, e com certeza nós vamos ter sucesso com isso. Se a gente não tem oxigênio, nós não temos microbiota do solo. Então nós temos que entender isso. Se não Quer dizer que oxigênio... em solo, ou seja, em solos compactados, desculpa eu te interromper, Matheus,
mas é porque o papel é esse aqui, a gente fazendo essa provocação. Em solos compactados, por exemplo, a gente tem menos micro-organismos no nosso solo. Com certeza. A gente vai diretamente matar essa biota do solo. Por quê? O solo compactado ele pode trazer adensamento e ele vai fazer o que eu costumo dizer o seguinte, vai reduzir os espaços vazios do solo, que é a porosidade. O solo compactado você tira a porosidade, você tira a oxigenação, você tem problema com infiltração de água, com manutenção dessa água nos colóides do solo, e aí você vai ter grandes problemas diretamente para o sistema radicular e para a planta. Então, oxigênio no solo é tudo para a raiz e também para a microbiota. O micro-organismo não sobrevive sem oxigênio. E ainda mais se tratando de soja, né, Claudir? A gente faz aquele aporte com o micro-organismo, que é o nosso bradyrhizóbio. Se não tiver uma boa oxigenação, a gente não vai formar o nódulo, nós vamos ter grande problema. Então, a compactação, primeiramente, ela reduz espaço vazio, eu não tenho oxigênio para a minha raiz, não tenho oxigênio para a minha microbiota. A gente compra nitrogênio, a gente compra fósforo, a gente compra potássio, a gente compra cálcio, compra magnésio, compramos o enxofre, né? A gente compra todo o complexo de macro e micronutrientes e a gente se esquece do oxigênio. Solo sem oxigênio, sem macro, sem micro, sem mesoporos, né? Solo sem oxigênio é um solo pobre em micro-organismos, em microbiota, né? Com certeza. E trazendo outro ponto, né, Claudir? Quando nós temos falta de oxigênio também, e às vezes nós temos um determinado solo que vai concentrar muita água na subsuperfície ou em superfície, o excesso dessa água também é prejudicial para a raiz, porque não tem oxigênio também, né? Aí é a famosa hipóxia, né? A raiz não respira, ela também morre, a planta sente. Então, mais uma vez, a importância de se ter um balanço de macroporo e microporo. Não adianta eu ter só reter água se eu não consigo ter oxigenação para essa raiz. Oxigenação nesse solo para essa microbiota se manter ativa. Então, a importância, mais uma vez, do oxigênio em diversos fatores que a gente está comentando. Interessante você falar isso, Matheus, porque a gente observa isso na prática, né, pessoal? Quem de vocês que está aqui assistindo, por exemplo, ó, coloca nos comentários aí para nós. Você já passou na beira de um terraço, né? Vamos falar terraço, curva de nível, base larga, enfim, cada um chama de um nome aí, né? Vai de acordo com o tamanho, a proporção também. Mas às vezes na beirada do terraço, né? No rego, ali onde a água escorre, muitas vezes acumula água ali. E ali a gente fica com uma mancha sem plantas, exatamente por falta de... Se acumula água, falta oxigênio para o sistema radicular, né, Neilo? Sim, falta muito. Aí a planta não sobrevive. Principalmente de cotiledôneas, né? Se fosse uma monocotiledônea especializada, um arroz ou outras plantas aquáticas, até poderia, mas de cotiledônea não tem transferência de oxigênio da folha para o sistema radicular. Interessantíssimo isso. Neylor, queria que você contasse para nós um pouco sobre a ação dos agentes cimentantes. A gente tem, por exemplo, a própria decomposição de alguns micro-organismos ali, à medida que eles vão morrendo, né? Eles vão se transformando também em agentes cimentantes. A gente também tem, muitas vezes, o silt. Eu já trabalhei muito com solos siltosos, Neylor. Cara... É um pepino, é um problema, rapaz. Eu aprendi a plantar soja em solo siltoso, lá no Maranhão, né? E, cara, principalmente naquela região norte do Maranhão, tem muito silt no solo. E aí, depois que chove, cria-se uma nata por cima, que é como se fosse um cimento mesmo. À medida que aquilo vai secando, cria uma capa, uma casca de pereba ali, de cimento, é como se fosse um cimento que passou no solo, cara. Chega a dar, Neylor, é tão impermeabilizante que chega a dar até lodo no solo, por cima. Eu queria que você contasse um pouco sobre os danos, né, que esses agentes cimentantes causam na compactação e na falta de oxigenação do solo. Hoje a questão de compactação é uma sequência de eventos, né?
Primeiro, igual o Matheus colocou, a gente tem um encurtamento dos espaços das partículas, diminuindo a macroporosidade. Só que você diminuir essa macroporosidade, as partículas ainda não estão unidas. O sistema reticular consegue afrouxar, se desenvolver normalmente. Seria um solo com uma densidade maior. Só que o papel dos agentes cimentantes, eles ligam as partículas físicas do solo, formam um bloco único. Aí a gente tem uma formação da camada compactada. Pode ser ela da superfície, igual você falou, em solos siltosos, ou solos mesmo arenosos. Quando tem uma chuva, a gente tem uma diminuição dos espaços pela água, e depois elas se unem formando o cascão ali. E a planta, às vezes, não consegue nem romper. Eu já vi muito caso da soja começar a germinar e ela quebrar porque não consegue romper essa camada compactada na superfície. Mas também pode ocorrer essa camada compactada em profundidade, 10, 15, 20 centímetros. Se é um solo preparado, aí, os famosos pé de grade, pé de arado, ou no tráfego de máquina, e você diminui a macroporosidade, infiltração de água, aeração, e todo prejudicial. E os agentes cimentantes, eles são muito diversos. A gente tem desde moléculas químicas, a argila é um agente cimentante, os óxidos, e a gente tem a parte de orgânica, são os ácidos gráficos, polipeptídeos de bactéria, que também fazem esse papel de ligar as partículas do solo. Só que essa parte orgânica, ela tem um papel muito forte quando a microbiota não está viva. Quando a microbiota morre. Se a microbiota está viva, ela produz, mas ela consome esses ácidos orgânicos, esses polipeptídeos, fazendo com que não se acumulem e formem essas camadas compactadas. Então, os agentes cimentantes nada mais é do que, o próprio diz, um cimento para ligar as partículas do solo. Cara, que louco. Então, se a gente está falando aqui sobre altas produtividades, a gente precisa de um solo com alta fertilidade. Solo com alta fertilidade vai nos entregar alta produtividade. Agora, vamos imaginar o seguinte, para a gente ter alta fertilidade e conseguir alta produtividade, a gente precisa de oxigênio no solo. Para a gente ter oxigênio no solo, a gente precisa que o nosso solo não esteja compactado. E o problema é que a gente tem um trânsito de máquinas em operação de plantio, de colheita, de pulverização muito grande na nossa lavoura, né? Além de todos esses agentes cimentantes. A gente tem essas questões físicas de solo mesmo, né? E aí, Matheus, a solução, então, para a gente levar o oxigênio até o nosso solo? Vamos meter uma grade aradora super pesada e revolver esse solo para descompactá-lo? Não é ideal, Claudir, justamente pelo que o Nélio comentou. Você vai ter o pé de grade, né? Esse pé de grade, ali no seu de 0 a 10 centímetros, 0 a 5, é pior demais do que você fazer qualquer outro tipo de ferramenta, qualquer outro tipo de intervenção no teu solo. Esse pé de grade, às vezes, o produtor acha que está resolvendo, mas pelo contrário. A camada ali de 0 a 5, 0 a 10, principalmente 0 a 5, onde vai estar concentrada a sua semente para ela germinar, como é que ela vai ter força para quebrar essa raiz posteriormente para se desenvolver? Né? Então, é uma operação que vem trazendo não benefício, malefícios ao solo. À cultura da soja, a qualquer cultura que seja. Quando se trata falando de soja, esse pé de grade que se forma, ele é muito ruim, muito prejudicial. E eu estava até conversando com o Neylor hoje, a gente fez uma analogia, né? Como é que se faz estrada de asfalto? Se passa a grade antes, né? Para quê? Para você unir essas partículas. Então, vamos levar isso para o solo, para os produtores. Passou a grade, vai formar, vou diminuir torrão, mas esses torrões vão estar menores, porém mais ligados. Então, olha a dificuldade que se tem para a plântula de soja germinar e posteriormente o sistema radicular se desenvolver, né? Então, haja energia nessa semente, para essa plântula, né? E aí, trazendo para a morfologia de semente, ela já está gastando energia desde o início, né? Então, qualquer energia mal gasta pela cultura da soja, vai impactar no quê? Na produtividade. Pessoal, o meu objetivo foi colocar essa batata quente na mão do Matheus aí. Exatamente, era isso que eu queria que você dissesse mesmo, Matheus. Eu consegui contornar aqui para botar a bola na cara do gol para você chutar.
Quando eu morava na Europa, né, na Inglaterra e depois na Escócia, lá, e também na Alemanha, quando estive lá, na Espanha, lá, uma boa parte do ano, o solo fica congelado. Então, é normal, todos os anos, após o inverno, o produtor vem com o trator, muitas vezes usando arado de aiveca. Para quê? Para revirar esse solo, para revolver esse solo. E ao contrário do que muitas vezes a gente pensa, não é para aerar esse solo, é para aquecer esse solo, porque no inverno o solo congela. O problema é que aqui no Brasil nós temos um clima completamente oposto ao clima europeu. E o clima norte-americano também. Durante um período de tempo, o solo lá nos Estados Unidos também, já estive lá, fica congelado. Literalmente o solo, a terra congela. E aí, aqui no Brasil, a gente insiste em querer usar o mesmo implemento, a mesma prática agrícola, numa condição climática completamente diferente. Ou seja, você fazer uma gradagem num solo, na abertura de área, você está abrindo um cerrado, primeiro ano, você precisa incorporar um calcário, construir um perfil do solo, beleza. Você está construindo o perfil do solo. Agora, abriu, colocou o calcário, seja gesso, vamos trabalhar com plantio direto. E existem formas, né, Neylor, da gente descompactar esse solo. Às vezes é uma área que já tem 20 anos de cultivo, 30 anos de cultivo, plantio direto. Mas você vai lá, faz o teste de compactação e, cara, esse solo ele está compactado. Sim. Ah, vou meter um escarificador, vou meter um subsolador, vou gradear esse solo a revolver. Não, né? Não precisamos, não justifica. Existem outras formas da gente aerar esse nosso solo, né? E é sobre isso que eu queria que você falasse. Agora eu passo essa batata quente para o Neylor, né, Matheus? Vamos aproveitar esse fera aqui, porque, pô, o cara que tem mestrado e doutorado na área. Conta para nós aí, Neylor. Hoje a gente tem ferramentas, principalmente moléculas que a gente consegue diminuir a quantidade de agentes cimentantes ativos no solo, para a gente deixar as partículas mais frouxas e próprio sistema radicular da planta abrir espaço, aumentando a macroporosidade do solo, reestruturando a parte de equilíbrio. E até complementando, assim, se você passa uma grade, você até aumenta a questão de compactação, porque você mata a microbiota, você seca esse solo, você expõe as bactérias, os fungos, as raios solares, a radiação UV. Então, qualquer chuva forma que a camada sela aquela camada lá em cima, aí ocorre escorrimento superficial de água, não infiltra, a compactação de superfície, e aí quando a gente planta a nossa soja, começa a ter falhas, não ocorre retenção de umidade do solo. Então, hoje, o papel de descompactar, ele é um papel biológico, que é uma molécula, a gente fala assim, para voltar a ter o equilíbrio, nada mais é do que uma reação química com a parte microbiota trabalhando em conjunto, que é o que faz dar a compactação do solo, é uma reação química junto com a parte microbiota, e para a gente reverter, a gente tem que desequilibrar essa equação que estava favorecendo a parte de compactação para a reestruturação do solo, revitalizar o solo, deixar ele mais vivo, tanto na parte de microbiota, como também com o sistema radicular muito mais ativo para reestruturar. Quer dizer que o grande vilão da compactação do solo, aliás, um dos, né, porque a gente tem, por exemplo, o trânsito de máquinas vai contribuir para a compactação. Mas um dos grandes vilões são os agentes cimentantes. Sim, são os agentes cimentantes. O tráfego de máquina ele é o primeiro evento. Você encurtar o espaço das partículas, ele é o primeiro evento da compactação. Mas não significa que é o que causa realmente uma agregação do solo, uma compactação do solo. Ele é o início. A parte química, a reação química com a parte microbiota é o que se torna esse solo compacto. A gente pode ter um solo adensado, com uma diminuição da macroporosidade, mas não está unido. O sistema radicular consegue penetrar, reorganizar essas partículas, mas quando a gente tem os agentes cimentantes, não. Ele ficou junto. Então, se a gente quer realmente descompactar, reestruturar o solo, nós temos que atacar ou atuar nos agentes cimentantes. E como é que a gente ataca
ou melhor, como você mesmo disse, como que a gente pode atuar nesses agentes cimentantes? Principalmente, a gente pode fazer a aplicação de moléculas que vão reagir com os agentes cimentantes, neutralizando, junto com um manejo para reestruturar o solo. Então, a gente tem o nosso lançamento, que é o Risosoil, que é nada mais é do que um extrato natural de uma planta, que reduz a quantidade de agentes cimentantes, principalmente na parte proteica, os ácidos orgânicos e proteínas de bactérias e fungos, para reduzir essa capacidade de agentes cimentantes. Ele não atua em outros tipos de agentes cimentantes, principalmente óxido de ferro, argila. Por quê? Se eu neutralizar essa parte, eu estou também neutralizando, reduzindo a sepsia do solo. Então, eu selecionei uma molécula que reduz parte dos agentes cimentantes, mas não agride, não ataca a outros tipos de agentes cimentantes também que dá a sepsia do solo. Então, aí, com equilíbrio da parte nutricional, uma boa calagem, uma boa gessagem, porque a argila as cargas vão ser neutralizadas por nutrientes, por cátions, fazendo com que ela perca a sua capacidade de ligar, fazendo os agentes cimentantes. Então, é uma junção da parte nutricional, manejo, com calagem, com gessagem, junto com a aplicação do Risosoil na questão de neutralizar essa parte de agentes cimentantes de origem biológica, principalmente proteínas. Então, o Risosoil ele é um extrato vegetal que atua nessas moléculas dos agentes cimentantes. Ele não é ácidos úmicos, fúvicos, não. É extrato vegetal. Não. Extrato de uma ele é um extrato de vegetal. plantas. É um extrato de uma planta que atua nessa parte. Por quê? Se eu colocar... a gente pode dizer que o Risosoil ele é um descompactador de solo. A gente prefere o termo revitalizador. Porque a gente está revitalizando o solo. Dar porque vida o termo nova ao solo, né? Exatamente, uma vida nova. Reestruturar o solo. Se a gente falar que está descompactando, a gente não está reestruturando, a gente está fazendo simplesmente um processo físico. A gente está fazendo um processo de revitalizar o solo para dar todo o suporte ao crescimento de uma planta. Desenvolvimento sistematicular. E como é que foi descoberto, Matheus? Eu queria que você contasse. Como é que foi descoberta essa molécula, né, tão interessante, com uma funcionalidade tão importante? Só complementando antes, o Claudir, como o Neylor colocou perfeitamente, a questão da argila, né? A gente sabe a importância da argila para os solos, né? E o balanço, trabalhar a parte física e química do solo. Porque a gente pega grandes regiões do país, produtoras de cereais, como Paraná, com altos teores de argila. Então, tem que ficar bem claro, como o Neylor pontuou perfeitamente, não vai reduzir a argila. Vai trabalhar dentro de um equilíbrio. A argila é muito importante porque ela também eleva, dependendo da característica, uma matéria orgânica, que é de extrema importância para a CTC. Então, é trabalhar nos agentes cimentantes de origem proteica e não na argila. Porque se a gente for pesquisar, a argila também é um agente cimentante, mas ela vai formar colóides nesse solo, né? Vai melhorar a mineralização de matéria orgânica também. Então, só pontuando essa questão aí, contribuindo com a colocação do Neylor. E respondendo agora a sua pergunta, como é que foi descoberto, através de grandes pesquisas da Biocross, toda a diretoria envolvida, a pesquisa do Neylor, onde o pessoal buscou muito essa molécula, e através de 4 anos de estudo, 4 anos de intensa pesquisa, intensos trabalhos a campo, instituições, laboratórios, campos diretamente falando, a Biocross traz esse lançamento com muita cautela. Como eu falei, foram 4 anos de trabalho para aí sim a gente colocar essa ferramenta de extrema importância no mercado. Então, uma molécula descoberta com essa ação, uma molécula única no mercado. Sensacional, porque esse é um problema muito comum de norte a sul do Brasil, né? A compactação do solo é um problema muito comum e vem roubando produtividade dos produtores, porque, consequentemente, essa redução de produtividade vai impactar financeiramente. É menos grãos produzidos, é menos dinheiro faturado, né? Pessoal, vocês que estão nos assistindo, tá legal aí? Coloca um joinha para nós. E vou até pedir, manda pergunta para nós.
Tem um pontozinho de interrogação aqui embaixo, ó, tem um ponto de interrogação. Clica nessa interrogação, escreve uma pergunta para nós aí, participa com a gente, fique à vontade, tá? Perguntas sobre fertilidade do solo, sobre microbiota, sobre compactação do solo, sintam-se à vontade. Neylor, você tem feito alguns trabalhos e uma observação em relação a essa descompactação do solo utilizando, aliás, eu não vou mais chamar de descompactação. Realmente eu vou chamar aqui, como é que é, Matheus? Revitalização? Revitalização do solo. Revitalização do solo. Por quê? Porque está levando oxigênio para o solo, levando oxigênio para o solo, a gente vai enriquecer mais melhorando a fauna do solo, né? Melhorar a porosidade, a gente vai essa fauna do solo vai estar mais rica. Com certeza, sem dúvida. Vamos melhorar a retenção de água e oxigenação, que é o que o micro-organismo precisa. Essa fauna biológica do solo precisa, né? Então, você melhora a porosidade, você contribui com toda a microbiota do solo. Neylor, você tem feito alguns testes a campo e observado ponto de murcha, capacidade de campo do solo, né? Sim. Hoje a gente faz todo o trabalho. A gente faz o levantamento, questão de resistência física, penetração do solo, desenvolvimento semanticular, a identificação das camadas compactadas, que isso é muito importante para a gente ver onde que é o problema. Em todos os testes, trabalhos, a gente consegue redução no nível de resistência à penetração em até 50%. Depende muito da época que foi aplicado, da intensidade de chuva logo após a aplicação, porque é uma molécula, um produto líquido que a gente aplica ou no suco de plantio da soja ou em área total. Então, a camada que ele vai atuar, quem vai fazer essa dispersão no solo é a água. Não é um método físico que a gente vai colocar o produto a 30, 20 centímetros de profundidade. É a água que vai carregar até onde está essa camada compactada. A gente teve reduções de até 60%, mas em média ali, 40%, 50% a resistência física à penetração. Logo, 30 dias após a aplicação. E o sistema radicular é extremamente agressivo, rompendo essa camada. A gente vê, no caso de uma soja, eu costumo falar assim, a dicotiledônia é a planta mais fácil para a gente identificar um solo compactado. Porque um sistema radicular da soja é o típico V. Então a gente tem a raiz pivotante crescendo e as radicelas secundárias terciárias crescendo e formando um V. Quando a gente tem um solo compactado, foge essa conformação. Até a pivotante faz um L, né? Até a pivotante dobra, né? No início. Dobra, né? ou chega a morrer. A gente foi ter mais as radicelas na superfície. A gente não tem essa raiz pivotante bem típica de cotiledônia. Então, é clássico. Quando a gente aplica o produto, a gente vê o sistema radicular se desenvolvendo quase na sua perfeição. Excelente. Matheus, o Lucas Soto mandou uma pergunta aí interessante. E talvez o Lucas não tenha assistido às nossas duas últimas lives, né, da semana passada e da semana retrasada, mas ele está perguntando aqui, ô Lucas, se você não assistiu, está salvo no feed, tá? Depois você pode ir aí no Instagram, eu salvei essas duas lives anteriores, você vai conhecer um pouco mais sobre o portfólio da Biocross. Inclusive, se você não segue a Biocross, tem uma setinha branca aqui ao lado da palavra ao vivo, clica nela e começa a seguir a Biocross agora, que você vai ver todo o portfólio da Biocross lá no Instagram dele, você pode mandar um direct também, tá bom? E você que está aqui, que é seguidor da Biocross, do Neylor, pode clicar nessa mesma setinha ao lado da palavra ao vivo, vem me seguir também, que aqui é o melhor conteúdo da agricultura brasileira. Mas, Matheus, o Lucas está perguntando, o foco de vocês é mais focado na parte de regeneração de solo, que é o assunto da nossa live de hoje, ou também faz trabalho na parte aérea das plantas? Pensando no tema de hoje, falando de rizossóio, Claudir, é parte de solo, né? É uma molécula que deve ser localizada ao solo. Eu posso sim aplicar em parte aérea, mas desde que eu atinja o solo. Ele não vai ter translocação via floema para o sistema radicular. É uma molécula que deve ser aplicada visando atingir o solo, para aí sim ele fazer todas as ações e as funções que nós comentamos agora. Então, posso aplicar via folha? Lembrando que eu tenho um time também para eu aplicar via folha, que é aonde? Até antes da soja fechar a rua, né? Porque eu preciso atingir meu solo, né?
Então, de nada adianta eu aplicar lá em V6, no início reprodutivo, que a soja já fechou rua e impossibilita o nosso produto de chegar ao solo e fazer toda a sua função, as suas funções, né? Então, posso aplicar até no máximo V4. Já colocando posicionamento aí, Claudir, se você me permite pular essa parte agora, nós vamos trabalhar ali desde suco de plantio, né, até no máximo V4, que é onde a soja ainda não fechou rua. Eu consigo atingir meu solo. Preciso de uma umidade da água, como o Neighbor colocou, né? É uma molécula, é líquido, é uma molécula vegetal. Então ela precisa estar com água para descer no solo e fazer todas as funções, tá? Excelente. Então agora essa vai para o Neylor, né? Neylor, o Guimarães. O Guimarães, coloca o seu nome aí para nós, por favor, porque só está aparecendo o seu sobrenome. Coloca aí, Guimarães, o seu nome e a cidade de onde você está nos acompanhando aí, por gentileza. Escreve nos comentários aí. Ele está perguntando, Neylor, quanto tempo após a aplicação do Risosoil eu já tenho o resultado total do potencial do produto? Obrigado, Guimarães, pela pergunta. Poder, a gente fala assim, com 20 dias após a aplicação, a gente já tem o resultado expressivo do produto. O ápice que a gente atinge é em torno de 30 dias após a aplicação. Aí ele se mantém bem estável, mas o pico mesmo é em torno de 25 a 30 dias após a aplicação do produto. Lembrando, tem que ter água para ocorrer, porque não adianta nada a gente aplicar hoje, passar por um veranico de 20 dias sem ter água no solo e querer 10 dias depois ter o potencial do produto ter atingido. Então, condições normais, aplicou, 30 dias após a gente tem produto no seu máximo de eficiência. Você já aproveitou e respondeu até a pergunta do Rodrigo Pereira Santana, aí nessa mesma resposta que você acabou de mencionar aí. Show. E complementando, por isso que a gente coloca o limite de aplicação na soja em V4. Se a gente pegar a soja em V4, ela está com 25 dias, 30 dias após semeada. Se a gente colocar mais 30 dias, ela está com praticamente 60% do seu ciclo, 70%. Se a gente estender um pouquinho mais a aplicação, essa soja não vai ter mais o benefício do produto. Então, por isso que o time é quanto mais próximo do plantio, melhor vai ser a eficiência do produto. Por isso que a gente coloca do momento do plantio até V4. Aí todo mundo questiona a gente. Falando de grãos, né? Sim. O pessoal questiona o quê, Neylor? Porque a gente não coloca na dessecação. Que é bem mais antecipado. Porque na dessecação nem sempre a gente tem água suficiente no solo. A gente tem uma planta, ela se reestruturou do estresse, mas a gente não tem um perfil, uma caixa de água no solo acumulado para que ocorra difusão do produto. Então, do plantio até V4, é garantido que eu vou ter água para ocorrer a difusão do produto. Excelente. O solo tem que estar em capacidade de campo. Sim, ou próximo, 60% da capacidade de campo para ocorrer a difusão. Não na capacidade de campo 100%, mas uma boa umidade para ocorrer a difusão da partícula no solo. Excelente. Da molécula no solo. Então, é uma estratégia para a gente manter a eficiência. Matheus, essa é para você agora. O Diego Cardoso está perguntando se já possui trabalhos aplicados na fruticultura ou HF em geral. Ou se apenas cultura de grãos. Com certeza, Claudir. Os trabalhos na Biocross não param. Nós estamos difundindo essa tecnologia para diversas culturas agora. Tomate, melancia, HF em geral, frutíferas, cultura da manga, citricultura, falando. Então, os trabalhos estão correndo muito bem e com prévios resultados muito bons. Então, os trabalhos estão excelentes aí, principalmente no HF, cultura do tomate, cultura do melão. Também nós estamos diversos trabalhos aí com o Risosoil. Excelente, muito bom. Deixa eu colocar aqui um comentário aqui, de um cara muito especial, que é o Simão Pires, que é meu irmão. Ele está perguntando, ele está falando o seguinte, Matheus, o processo de plantio posterior à dessecação de algumas gramíneas, que alteram a estrutura e melhoram a microbiota do solo, também é considerado um processo de revitalização? E a resposta é sim, mas nem só de matéria orgânica vive esse solo. A matéria orgânica é importantíssima, a decomposição dessa matéria orgânica para a fertilidade do solo, Matheus? Com certeza. Mas precisa de
oxigênio no solo também, né? Aí a gente volta na questão da porosidade, né, Claudir? A gente tem que ter o equilíbrio de porosidade no solo, oxigênio, retenção de água. É importantíssimo algumas gramíneas, como ele colocou aí, essa rotação de culturas de cobertura, mix de cobertura, mas também atuar diretamente melhorando a porosidade desse solo. A gente precisa de oxigênio, porque muitas das vezes a gente vai colocar uma gramínea e o megapascal daquele solo está em 4,5, está em 5, e só ela não vai resolver. Então, a associação dessas gramíneas mais a uma tecnologia que vai contribuir para melhorar a oxigenação, para reduzir a cimentação, que nós estamos comentando aqui, é de extrema importância. Um conjunto de manejo, né? Que a gente gosta muito de trabalhar e falar. São um conjunto de manejo que vai trazer um equilíbrio físico, biológico e químico para esse solo, né? Muito bom. Matheus, exemplo, a gente costuma fazer a safrinha, milho com braquiária. É uma casadinha para a fabricação do rizossóio extremamente interessante, que são duas monocotiledôneas, sistema radicular fasciculado, extremamente agressivo. Se a gente facilita ainda mais o sistema radicular conseguir se desenvolver no solo, para a safra subsequente, o resultado é fantástico. Então, às vezes a gente pode lançar mão a aplicação na cultura intercalar, ou uma braquiária, ou um milheto, ou no próprio milho com o sistema radicular fasciculado, muito mais agressivo do que de uma soja, questão de profundidade, número de raiz, e o resultado vem com a estruturação, a revitalização do solo. Que a gente nunca pode pensar no momento, a gente tem que pensar ao longo do tempo, safra após safra, nosso manejo para construir nossa produtividade. Até porque quem não quer ter 5 safras consecutivas de soja, colhendo acima de 100 sacos de soja por hectare. Até porque essa casadinha... É o sonho de todo mundo. Essa casadinha, né, Neylor e Claudir, é muito importante, muito bacana, porque você vai ter ali a gramínea fornecendo também alimento para esse micro-organismo, né? Essa troca que ela vai ter, e você trabalhando o rizossóio para continuar melhorando essa porosidade, né? Para não ter a morte desse micro-organismo, né? Então, é de extrema importância, porque essa gramínea, muitas das vezes, ela pode ser dessecada de uma mal forma, e você pode ter, posteriormente, a cultura que for vir, a morte desse micro-organismo. Então, essa casadinha que o Neylor colocou é bacana, Claudir, porque você tem o conjunto, né? Você fornece alimento para esse micro-organismo, e aí o rizossóio vem melhorando essa porosidade e reduzindo tudo que você tem de cimentação. Cara, que explicação show! Essa agora a engrenagem encaixou todos os dentes perfeitamente. Adorei. Claudir, eu vou responder essa pergunta do Guimarães que ele colocou aqui. Você viu que o Guimarães colocou? Eu fixei essa pergunta aí exatamente porque tem tudo a ver com o que você estava explicando, Neylor. Vamos lá. Isso. Não tem como a gente falar assim, olha, eu colocar em uma cultura anual, uma soja, um milho, a gente determinar frequência de aplicação. Porque a agricultura é muito dinâmica. A gente pode fazer a aplicação do rizossóio no momento do plantio. Na colheita, a soja está pronta, o milho está pronto. Começou a dar um invernado de chuva. O solo está com capacidade de campo. Deu um sol, o produtor vai entrar colhendo com o solo encharcado, então a gente vai aumentar o nível de compactação. É uma escolha, ou eu fico esperando o solo secar e não colho, ou eu vou aproveitar minha janela. Então, é sempre analisar o que vai ser acontecendo no futuro. Não tem como a gente fixar. Normalmente a gente fala assim, olha, a gente aplicou para aquela cultura, a gente vai ter o resultado. Mas o que vai acontecer no decorrer, no momento da colheita, no momento do plantio, a gente não tem como prever isso para falar assim, olha, é uma aplicação por ano. Não, isso a gente vai analisando de cultura para cultura. Ô, Claudir, vou pegar um exemplo. Excelente. Desculpa, Neylor, pode continuar. Por exemplo, se a gente pegar milho e silagem, o trator anda rua por rua, período chuvoso, compactando o solo, mais transbordo. Então a gente tem N fatores que a gente tem que ser avaliado. Por isso que a gente fala assim, olha, nós conhecemos, nosso produtor conhece o solo dele com a palma da mão. E sabe que cada operação vai trazer de malefícios ou também de benefícios naquele momento. Excelente. O Rodrigo está falando que ele é da Rodrigo Pereira Santana, da Lidera Agro, Produtos Agrícolas, de Roda Velha, em São Desidério, no oeste da Bahia. Um abraço, Rodrigo. Obrigado pela sua participação aqui. Deixa eu ver, tem mais algum comentário aqui. Eu vou falar sobre um negócio muito interessante.
Tá aqui, ó, tá aqui na interrogação. O Helder Rocha Dinho, acho que é isso. Ele está falando aqui, ó. Aqui na minha cidade teve uma palestra falando do risossóio. Helder, que bom, cara. Coloca a sua cidade aí, Helder. Coloca nos comentários, né? Achei muito interessante o que faz pelo solo. Ele revitaliza o solo, exatamente. Ele age, como o Helder explicou muito bem agora há pouco, né? Ele age é uma molécula que age nos agentes cimentantes do solo, fazendo com que o solo tenha uma maior porosidade. Que cidade é a sua aí, Helder? Que você colocou para nós aí, rapaz? Coloca aí. Ô Matheus, cara, quando a gente fala, tem uma prática agronômica que, por sinal, eu sou um defensor desse manejo, que é a integração agricultura-pecuária. O Helder está falando que ele é de Utinga. Onde é que fica Utinga, meu amigo Helder? Eu não conheço Utinga. Eu conheço Itinga, Minas Gerais, Itinga no Maranhão, Itinga do Pará, mas Utinga eu ainda não tinha visto. É na Bahia? Pô, bacana. Eu não conheço Utinga não, ó. Preciso conhecer. Ó, integração agricultura-pecuária. Muitos agricultores têm medo de lançar mão dessa ótima estratégia, ou seja, você produzir picanha durante um período do ano e proteína vegetal durante outro período do ano, na mesma terra, na mesma área. Cara, isso é maravilhoso. Eu sou um defensor desse manejo. Porém, muitos agricultores têm medo de fazer essa integração agricultura-pecuária por conta da compactação causada pelo pisoteio do gado. Existe algum trabalho do risossóio nessas áreas de consórcio entre lavoura e pecuária? Por incrível que pareça, Claudir, hoje eu posso falar com propriedade que o nosso melhor resultado foi num manejo desse, onde, infelizmente, tinha uma grande compactação, como você comentou. O medo do produtor ele é real, porque traz, sim, um grande adensamento, o pisoteio do gado, uma grande compactação, eleva muito a resistência, pensando em megapascal, acima de 5, acima de 6. Esse solo, especificamente, estava em 8 megapascal, tá? Uma grande compactação. Caramba! E 8? Em 8. Nós fizemos essa análise antes. O produtor já havia nos relatado que tinha essa compactação. Fizemos essa análise com toda cautela, com todo o equipamento utilizado. E realmente estava nessa média de 8 megapascal. Fizemos a aplicação do risossóio. Nós obtivemos grandes ganhos em produtividade nessa área. Então, temos sim um trabalho validado nesse segmento de interação lavoura-pecuária. Tá? Então, um trabalho fantástico que nós tivemos também nessa questão. Porque quanto maior o nível de compactação, maior o número de agentes cimentantes que eu tenho, maior o índice, né? Maior cimentação, né? E aí que nós vamos diretamente, o pouco que eu reduzir já são ganhos de produtividade, concorda comigo? Então, quanto mais eu reduzir, mais eu vou aumentar a minha produtividade. Foi isso que nós tivemos aí na boca da colhedora, graças a Deus, um excelente resultado. Cara, que show! Então, já é uma baita solução para o produtor que faz integração agricultura-pecuária. Eu conheço produtores mesmo que deixam de fazer integração em área de pivô, porque a área de pivô é mais úmido, e se você colocar o gado para pastejar ali na área de pivô onde você colheu grãos, vai acontecer uma compactação, né? E o produtor ele tem uma área de pivô lá que ele poderia colocar por um período para engordar o gado, mas não coloca para não compactar o seu solo. Então, o risossóio já é uma ferramenta, é uma alternativa para resolver esse problema. Falando só um pouquinho aí de megapascal, né? Hoje a gente fala que solos ideais não podem passar aí de 1,5, 1,8, né? Isso é muito difícil a nível Brasil, falando, infelizmente, né? Então você imagina um solo a 8 megapascal. É tolerável em 2, 2,5, no máximo 3. 3 eu já considero compactação, vamos dizer assim, né? Então você imagina um solo nesse nível de compactação a 8. Então, como eu falei, quanto mais você for reduzindo, já vai te dando ganho de produtividade. Uma ferramenta importantíssima. Então, meu amigo, você que está aqui nos assistindo, ó, se você dá assistência, você que é agrônomo, você que é produtor, você que é consultor agronômico, se você dá assistência para alguma propriedade, para algum produtor, né, que
não faz integração lavoura-pecuária por medo de compactação, saiba que já existe o Rizossóio para resolver esse problema. Né, Neylor? Ó, tem outra Sim. pergunta aqui. Essa aqui, Neylor, ó, que pergunta capciosa, pergunta boa. Do Fernando Sabino. Fernando, aproveita e coloca para nós. Ah, ele está falando de querência no Mato Grosso. Está falando, ó, em solos arenosos. Ah, que isso, Fernando? Não tem solo arenoso no Brasil, não. Imagina, tem não. Todos os nossos solos são super argilosos. Tem solo arenoso de norte a sul, né? De Sim. leste a oeste, enfim. Em solos arenosos e com muito cascalho, quais os resultados nessas áreas? Fernando está vindo diretamente de querência. Os resultados são espetaculares. Porque, igual a gente deixou para falar agora, o teor de argila, ele não influencia o resultado. Por quê? A molécula que a gente selecionou para ter no Rizossóio, ela não atua na argila do solo. Então, o teor de argila não vai determinar a eficiência do produto, porque ele atua na parte proteica, na parte de ácidos orgânicos. Então, a argila, ela não vai influenciar nada. Você tem mais ou menos questão da eficiência do produto. Os melhores resultados que a gente teve foram em solos, textura média, solos siltosos, igual você comentou, que tem uma maior compactação. O Matheus, nesse caso do pivô, ele relatou, ele é um solo argiloso, mas eu tinha um solo siltoso que deu 9, 10 de megapascal de resistência. Minha nossa, é um lajedo. Sim, tanto é que era até difícil a gente fazer as análises, porque a gente batia o penetrômetro, era 5, 10 pancadas para descer 5 centímetros, de tão compactado que era. E os resultados foram muito bons. O Claudir, A gente conseguiu. em solo arenoso, né? Nós estamos falando, voltando mais uma vez na porosidade. Retém água solo arenoso? Não retém. Não. E o produto vai atuar melhorando porosidade, né? Então, às vezes o pessoal acha, como ele comentou, solo arenoso também eu não vou ter problema para minha raiz descer. Pelo contrário, né? Dependendo a chuva que você tem, forma aquele gesso na camada lá de 0 a 20, chegando em 30 centímetros. Isso a gente já viu muito. Aí quando chega a 20, 25 centímetros, você não tem, ela não consegue descer mais. E é um solo extremamente arenoso, né? Excelente. O Guimarães, eu até fixei o comentário dele aqui, né? Ele está perguntando sobre a compactação no momento da aferição. Se o teor de umidade do solo vai interferir no resultado. E qual a relação vocês utilizam? Sim, a umidade no momento da avaliação não influencia. Tanto é que a gente costuma falar assim, olha, a gente faz avaliações ao longo do tempo, mas a gente não compara as avaliações entre datas. Geralmente a gente deixa uma área tratada e uma área testemunha sem nada e faz a comparação no momento daquela data, porque a gente tem a mesma umidade do solo. Se a gente faz uma avaliação antes, está com 30% da capacidade de campo, e faz uma avaliação após, que está com 70% ou na capacidade de campo, o gráfico fica totalmente diferente. Então, por isso que a gente gosta de padronizar, colocar sempre na mesma umidade. E no campo, na fazenda, a parte mais fácil para a gente fazer isso é, no mesmo talhão, deixar lado a lado. E as avaliações são feitas nas extremidades. A gente tem a área aplicada, a gente deixa uma bordadura e faz logo próximo para a gente ter o mesmo nível de compactação naquele solo. Então, a gente tem essa preocupação de aferir, de dar uma validade nos dados, por causa que a água influencia demais. É igual até o equipamento que a gente usa, o penetrômetro. Você usa penetrômetro digital ou penetrômetro convencional, físico, aquele do pezinho? Analógico, físico. Analógico. Ele é o melhor, sim, ele é o melhor penetrômetro que existe para você fazer a aferição. Por quê? O digital é muito bom, mas a pessoa que vai avaliar, ela pode influenciar os dados. O analógico, qualquer pessoa, desde uma pessoa, uma mulher ou um homem extremamente forte, vai erguer 1 quilo de peso, abrir a mão e soltar. A gente mede quanto penetrou no solo. Então, a força
que a gente exerce na penetração, ela é sempre a mesma. Justamente para a gente poder comparar dados de Rio Verde com dados da Bahia e assim por diante, para a gente ter sempre os mesmos dados similares. Por isso que a gente, às vezes, preferiu utilizar um penetrômetro analógico do que um digital mais moderno, para a gente ter poder fazer juntar todos os dados e interpretar comum, não trabalhar localizado. Excelente. Me conta uma coisa, mais uma pergunta capiciosa aqui. Vamos embora espremer, vamos aproveitar. E que, ó, no sistema plantio direto, a gente faz muito a aplicação de calcário de manutenção em cobertura. Ou seja, a gente aplica calcário praticamente todo ano. Todo ano você entra ali com uma dose menor de calcário e vai aplicando ali. E esse calcário, né, assim como também muitas vezes a gente aplica até gesso em cobertura sem incorporar. Para quê? Para não revolver esse solo, para a gente não acelerar a decomposição da matéria orgânica e também para a gente não matar a microbiota do nosso solo ali, né? Interferir cada vez menos na fauna do nosso solo. Então, o Risosoil, ele vai ter um impacto quando a gente utiliza ele nessas áreas onde a gente faz o sistema plantio direto? Impacto. Sim. Impacto em qual sentido? Impacto de favorecer a descida desses corretivos de solo que a gente aplica em cobertura. Não, isso com certeza. Por quê? Quando a gente aplica o produto, a gente melhora, a planta vai se desenvolvendo, aumentando a macroporosidade, a taxa de infiltração da água no solo ela é aumentada, então a gente tem um maior veículo, um maior carreador para calcário, para gesso, para as profundidades. A microbiota do solo, ela se reorganiza, revitaliza, então onde aumenta o processo de decomposição equilibrado, não favorecendo, não acelerando a decomposição, mas equilibrando a decomposição. Melhoramos a parte de microbiota, então a parte de patógenos também tende a diminuir, porque quanto mais equilíbrio da microbiota do solo, da fauna, menor a probabilidade de ter problemas de patógenos de solo. Então, e tudo isso são somatórios de fatores. Se você me perguntar, então o Risosoil, ele tem micro-organismos vivos dentro dele que você está colocando no solo? Não. Eu estou dando condições da microbiota resiliente no solo voltar a crescer, para ela ter uma grande população. Até eu a gente estava conversando mais cedo. Então, o que é mais vantajoso? Eu aplicar um Risosoil, que eu vou pegar essa população microbiana resiliente, fazer com que ela cresça novamente, ou aplicar um produto biológico em grandes quantidades para aumentar o número. Então, a gente tem que fazer assim. Eu vou aplicar esse micro-organismo para quê? Para reorganizar a microbiota do solo, sem um intuito agronômico, ou uma bactéria solubilizador de fosfato, ou uma bactéria que controla nematóide, assim por diante. É só simplesmente para voltar a ter o equilíbrio. Sem condição, ela vai ter grande... para ela... Mas também não precisa ser uma competição entre o Risosoil e os produtos biológicos que incrementam esses micro-organismos do nosso solo, né? Não precisa ser uma disputa, né, Neilo? Não. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, que eu colocaria micro-organismo para aumentar a vida do solo, pensando na descompactação. Não o intuito de controlar uma praga ou uma doença, ou um solubilizador de fosfato. Aí, cara, é associar os dois produtos, show de bola, resultados fantásticos. Eu quero dizer assim, inclusive pode ser usado no pulverizador de suco com jato dirigido no suco de plantio, junto com os biológicos que a gente coloca ali na terceira caixa? Sem dúvida. Pode colocar junto com as aspirilas, Bradyrisóbio, bacilos, tricoderma e assim por diante. Ele não atua no micro-organismo. Ele não tem um efeito fungicida, um efeito bactericida. Eles trabalham em perfeita união. Quando eu junto... Excelente. Essa que é a grande vantagem por ser um produto extraído de planta, né? Um extrato vegetal, né, Neil? E, na verdade, ele vai até favorecer
o estabelecimento desses micro-organismos no solo, porque vai ter mais água, mais macroporosidade, mais microporosidade. O solo se reestruturou, então eu tenho maior condições de esses micro-organismos sobreviver ali no solo. É isso que eu quero dizer, assim, quando eu falei assim, olha, associar biológico, micro-organismos, junto com o rizossóio. Às vezes eu posso fazer a casadinha, aplicar o rizossóio, daqui 20 dias entrar com um biológico para melhorar a reestruturação do solo. Por quê? O solo já estava com maior capacidade de suportar uma maior população microbiana. Sensacional, sensacional. É o casamento perfeito. Inclusive, sim, o Guimarães está perguntando aqui novamente. Ó, o Guimarães está participando bastante. Obrigado, viu? Fico muito feliz de ter você aqui conosco. Micorrizas, né? Tem trabalho os dois juntos, né? Do rizossóio com micorrizas? Tem algum relato? O rizossóio não interfere em nenhum micro-organismo. Ele não tem um efeito fungicida, um efeito bactericida. Ele vai até favorecer as micorrizas, porque as micorrizas, ela coloniza em torno do sistema radicular, facilitando, aumentando a área de contato da raiz com o solo, favorecendo a absorção de águas e nutrientes. Então, essa planta vai ter maior capacidade quando trabalhar junto com uma micorriza benéfica. Então, a gente tem sempre essa associação. Quantas aplicações eu consigo equilibrar o meu solo do rizossóio, né? A gente está falando de Pirapiranga, na Bahia. Fala aí, Matheus, sobre o posicionamento do produto. Quantas aplicações, qual que é a dose e qual o melhor momento de aplicação do rizossóio na lavoura? Quando se fala de lavoura de grãos, falando de soja, por exemplo. Falando de soja, então, Claudir, importante pergunta que ele fez aí. Quantas aplicações? Nós temos que respeitar aquele intervalo que nós falamos mais cedo, né? Trabalhar desde o nosso suco de plantio, ali na semeadura, até no V4. Nós vamos trabalhar apenas uma aplicação dentro desse ciclo ali de suco de plantio. Uma aplicação já é suficiente. Uma aplicação já é suficiente com embasamento técnico e científico. A gente afirma isso, tá? Pode ser na plantadeira, jato dirigido no suco de plantio, né? Junto com os biológicos ali. Ou em V2, em V3, V4. Ele vai da primeira entrada do produtor, vamos colocar assim. Se ele entrar em V1, se ele entrar em V2, em V3, V4, é claro que tem aquela questão de taxa de parte aérea, taxa de folha, né? Mas isso não importa, eu tenho que atingir o solo, né? Não é um produto, novamente, ele não vai translocar via folha, via floema para a raiz. Eu tenho que atingir o meu solo. Uma aplicação, seja no suco ou via folha, pensando em atingir o solo, né? Agora, trazendo quantas aplicações eu consigo equilibrar meu solo. Vamos dizer assim, eu vou aplicar só na cultura da soja, no milho não? Depende como é que está seu solo. O seu solo às vezes está em 5 megapascal, eu apliquei o rizossóio, eu consegui reduzir a 4, tá ok? Não tá ok, meu amigo. Então, mais uma vez, vamos ter que repetir. Até eu chegar... Construção, né? É uma evolução constante. Eu consigo fazer eu gosto de fazer uma analogia, Claudir. O pessoal que trabalha também com biológico, às vezes está com fungo de solo, esclerotina no solo, ou algum outro tipo de patógeno no solo. Eu começo a fazer o biológico até eu erradicar, eu reduzir muito a incidência desse patógeno no solo. O rizossóio é o mesmo raciocínio. Eu estou em 5 megapascal, eu vou trabalhar até eu reduzir safra a safra, ano a ano, chegar no nível ideal. Para aí sim eu ter equilíbrio físico e biológico do meu solo, consequente químico. Então, pensando em ciclo de cultura, em safra, eu vou trabalhar uma aplicação de suco até o limite de V4. Mas vou aplicar só na soja e no milho, não. Vamos aferir o seu solo, vamos entender como é que está a compactação, como é que está a parte física do solo. Tá? Vamos Excelente explicação. Vamos falar de dose, né? Dosagem, pessoal. Nós validamos com diversos trabalhos que eu falo foram a nível centro-oeste, a nível nordeste, pensando na cultura da soja, estado de São Paulo, também muitos trabalhos com 2 anos de safra, além dos trabalhos que eu mencionei em pesquisa. Trabalhamos e validamos a 1 litro por hectare, seja no suco, seja em V1, V2, V3 ou V4. Excelente, excelente. Indiferente qual seja o teor de argila. Indiferente qual seja o teor de argila. É 1 litro por hectare, tanto no solo arenoso, como no solo argiloso, no solo siltoso. Lembrando, ele não atua nesses agentes cimentantes. Ele atua na parte proteica, de ácidos graxos, polipeptídeos. Então, teor de argila, teor de silt,
Isso não nos preocupa em relação à dose. Ah, meu solo é argiloso, tem 60% de argila, precisa aumentar a dose? Não. Excelente.